Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 224 e minguando até 1066 dias. 27 de julho de 2024. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Quarta parte, deste blog diário, independência, relacionamento independente, ok? Vamos continuar. Eu parei tendo dito sobre a forma em que as pessoas usam, o que acontece? Quando você... A mentira por si só, ela dá uma ideia de inexistência, de coisas que não existem, Mentira. Mentira é isso. Então ela ganha um campo espiritual negativo, um campo espiritual negativo. O relacionamento social, ele é criado pela criação dos corpos. Os corpos começou a criar coisas que a gente cria, coisas que não existem. Então a gente cria um relacionamento social, cria uma pessoa perfeita, e nesse meio tempo existem pessoas que estão dentro da sociedade, dependendo da origem do corpo, dependendo da verdade, dependendo do relacionamento social, porque até então esse relacionamento social, ele tem que ser um bem da origem do corpo, e hoje ele é negado, ele é negativo. Como é que eles fazem para negar? Mentindo, criando coisas no lugar. Não quer relacionar uma coisa boa, então eles inventam uma coisa, criam uma coisa para justificar, e com essa justificativa é negação. Quando você mente, tudo que é mentira é negação, é uma força espiritual. Aí o que acontece? Só que tem pessoas vivas aqui, tem pessoas que têm as suas consciências. E quando é mentira, a inconsciência, ela dá a vida para a mentira. Ela dá a vida para essa mentira, ela dá a existência dela para ela. Por exemplo, vamos pegar mais um exemplo aqui. Eu gosto sempre de pegar o exemplo do sacrifício do corpo vivo. Olha, depois do relacionamento social veio o governo de Jesus. Beleza, Jesus é o Cristo, é o corpo sacrificado. Beleza, o corpo sacrificado de Jesus. Aí as pessoas vão propagando a mentira para um para o outro aí. Essa ideia tudo fica negado, ela não fica verdadeira, ela fica negado no corpo, fica negado. Por quê? É a mesma coisa da pessoa falar assim, será que Deus criou o homem para morrer? Não, irmãos, Deus criou o homem para viver. Se a pessoa tiver um pouquinho de consciência, ela vai entender que essa situação é uma negação. Não é uma coisa que aceitação, não é uma aceitação, é uma negação. Se é uma negação, é para que todos neguem. Fala assim, não vamos aceitar sacrifício do corpo vivo, Deus é vida, não é morte. Aí fica bom, mas aí as pessoas sabendo que a mentira, ela tem esse poder de controlar as pessoas, por exemplo, então eles começam a controlar a emoção das pessoas pela falsidade mesmo. Vamos pregar o Jesus verdadeiro.
Jesus verdadeiro é o controle das emoções das pessoas, do relacionamento social. É o controle dele. É o controle do relacionamento social. Até então, quero que vocês entendam que Emanuel morreu no corpo. Ele foi à morte, mas daí para lá já entrou o governo Jesus. O governo Jesus é o quê? É uma negação de Emanuel. É uma negação do corpo físico e emocional. É uma negação, porque aquele corpo foi ao escândalo, ele foi escandalizado. E assim que as pessoas começaram a controlar outros corpos pela mentira, aquilo que Deus negou, eles aceitaram como verdade. Os corpos todos aceitaram como verdade. Tomou aquela ideia como verdade. Então eles se permitiram, eles deram a sua vida para a falsidade. Deram, entregaram. Todos aqueles que são religiosos que invocam o nome de Jesus, eles estão entregando a sua vida para uma falsidade, para um corpo físico e emocional, que nunca pode justificar o seu bem. Não pode, não pode. Porque o nosso bem, até então, ele é a consciência da nossa origem, do corpo. E quem determina isso dentro de nós é nós mesmos, né? E quando a gente falamos de liberdade, de livre-arbítrio, da graça verdadeira de Deus, o livre-arbítrio, a graça verdadeira, que o homem não precisa fazer obra para ser salvo, que Deus criou o homem no paraíso perfeito, a liberdade do homem é perfeita para relacionamento social. Deus, de quanto a gente estamos consciência disso, os nossos relacionamentos ficam bom. Mas aí eles invertem tudo, eles mentem um para o outro e começam a usar a falsidade como verdade. Aí, usando a falsidade como verdade, eles pegam todo mundo ali. De uma certa forma, eles conseguem globalizar o mundo. Mas a verdade não é. Não é a verdade, nem minha nem sua, porque nossa liberdade, a nossa consciência, a nossa graça, ela é uma consciência única do nosso corpo. Só isso. O que é liberdade para você relacionar hoje? É a consciência do corpo, só isso. O que passou para fora é relacionamento social. Relacionamento social. Relacionamento social. Aí para você relacionar isso a um corpo só, você pede um relacionamento bom. Defende a sua origem, que é a palavra da vida, e pede um relacionamento honesto para os seus irmãos. Honesto quer dizer verdade. Então os dois corpos ficam relacionados. Ah, mas eu vou mentir. Eu vou usar ele, então. Se eu vou mentir para ele, eu vou usar ele. Porque eu não quero que ele tenha o mesmo conhecimento que eu, por exemplo. Eu não quero que ele tenha o mesmo dinheiro do que eu, por exemplo. Eu não quero que ele tenha a mesma família do que eu, por exemplo, né? Eu não quero que ele participe das coisas boas que eu tenho a oferecer para ele. Eu só quero entregar para ele uma coisa má, uma coisa ruim. Então, é assim que a gente usa o corpo. Vou voltar a esse texto que eu estava finalizando ele. Eu coloquei ele em um parágrafo grande. Geralmente eu não gosto de colocar em um parágrafo grande, que eu gosto de explicar o que está sendo dito, porque existem expressões muito ao contrário dentro da sociedade, né, que eles dizem uma coisa, fala outra, é significativa. Eu estou tentando alinhar as expressões e com o tempo a gente vamos conseguir alinhar todas as expressões, ok? É paciência, tanto de um lado como também do outro. Vamos voltar aqui a uma leitura um pouco antes, certo? De antes, que eu estava finalizando lá, estava finalizando o blog terceiro. As condições, elas variam de acordo com os interesses da matéria que se movimenta para o objeto, e sendo assim, a condições que estiver sendo relacionado tem que identificar se a matéria que se movimenta ou o objeto que se movimenta para a matéria. Sendo a matéria que se movimenta é emocional. E sendo emocional, o relacionamento é relacionamento corpo a corpo. Esta relação, e para o dia de hoje, é mais delicada, quando a matéria estiver se movimentando de uma forma objetiva. E sendo que a forma objetiva ela vai aplicar em dois interesses no mesmo espaço de corpo. Este ideal pode ser bom desde que
for atos consciente, onde dois ou mais corpos se permite sobre a matéria e objeto. Isto tem pouca chance de dar certo, pois a emoção está sendo articulado pela origem do corpo e articulando a expressão de forma negar ou a forma ocultar de algo ou alguém que se movimenta para a matéria, para que o relacionado não conheça a origem desta relação e que não esteja relacionando a origem desta relação e podendo estar se movimentando para o objeto ou para a matéria que movimenta o objeto. Para usar um corpo, o objetivo vai se ocultar por sentido oposto, e quanto um está focado no objeto, outro está focado na matéria que se movimenta para o objeto. O articulador vai saber do seu objetivo, mas o relacionado não saberá. E se por uma causa os dois têm a consciência sobre o objeto e a matéria que se movimenta para o objeto, será uma relação consciente. E se não estiver consciência, a origem do relacionado e que se move primeiro para o seu relacionamento está usando sobre o interesse de possuir matéria ou objeto que movimenta a matéria, e sendo que todos os objetivos pode ser saudável desde que os corpos estejam conscientes entre uma coisa e outra. Então, isso já tinha vindo dito, falando sobre isso. Aqui é só uma confirmação nessa leitura, ok? Se vocês não compreendeu, volte o vídeo, é importante. E com a vossa consciência, vocês também vão conseguir alinhar. Acredito que tem muitas pessoas que têm uma consciência boa e que pode absorver uma coisa boa, né, de tudo que está sendo dito. Ok? Vamos continuar. Primeiramente, podemos permitir dois espíritos para a origem do corpo, e sendo espírito e corpo. E mais dois espíritos para o relacionamento social, e sendo corpo e espírito. E desta forma temos um corpo em pé, porém dividido entre a origem do corpo e do relacionamento social, e no mesmo espaço de corpo, sobre o interesse da matéria que se movimenta para o objeto, e sobre o objeto que se movimenta para a matéria, em um oposto do outro, no mesmo espaço de corpo, ou seja, sendo uma consciência para quatro espíritos no espaço de corpo, para relacionar a origem do corpo e do relacionamento social. Eu já vinha tendo dito nisso, Deus, no princípio, quando eu comecei a gravar esse título, Relacionamento Independente, a consciência é o espírito, a consciência ela tem a consciência do corpo, ela tem que ter consciência do espírito, tem que ter consciência da vida, consciência do corpo e consciência do relacionamento social. A glória de um corpo comum, quando você está relacionando isso, você está relacionando isso a outro corpo, você será a origem do relacionamento social. Se outra pessoa estiver relacionando alguma coisa a você, ele será a origem do relacionamento social. E o corpo que estiver relacionando em primeiro plano, ele será a origem, ele será a direita, né? Será a direita, ele terá consciência em tudo que ele quer, em tudo que ele quer relacionar para ele, em tudo que ele quer para ele, e tudo que ele quer relacionar à sua sociedade. Ok? E assim a gente vamos entendendo as coisas, vamos seguir em frente. E para conhecer isto, vamos classificar um oposto do outro. Primeiro, o relacionamento social, e sendo este que se movimenta para o objeto,
E nesta causa, o objeto é o relacionamento social da matéria que se movimenta para o objeto, e de uma forma que este objeto não é parte da origem do corpo, pois este mesmo é da sociedade, e podendo representar um emprego, família, filhos, e sendo este o objeto que se movimenta para a matéria, pois este ideal é considerado por estar desabitado do corpo de origem, pois a origem é que está relacionando o objeto. Porém, este ideal pode mudar quando o relacionamento é corpo a corpo, né? Então já não é mais um objeto. Desde quando você está na origem do corpo, você, né, é a matéria que se movimenta para o objeto. O objeto é tudo que está dentro da sociedade, tudo, 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 tudo. Mas aí entrou um relacionamento corpo a corpo, já não é mais um objeto, certo? Aí você vai conhecer a pessoa, ela vai te conhecer, você vai falar para ela a verdade, aí então vai entrar uma conexão de corpo, uma harmonia de corpo. Para relacionar outro corpo à origem, tem que se posicionar dentro da sua origem, no espaço de corpo, produzir palavra da vida. Isto, sim, o seu relacionamento vai ser emocional e não objetivo. E este sentimento tem que ser uma consciência do corpo original. E se não for uma consciência original, ela mesma vai transformar esta relação em um objetivo apenas. E desta forma, ela vai representar sua emoção para o relacionamento social de uma forma negativa e dando a vida para o objeto que se movimenta para a matéria. Né? Muito explicativo tudo que foi dito, peço a vocês que acompanhem. E volte o vídeo para vocês ver, ouça sempre. Isso é muito interessante. Quando, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando veio o sacrifício do corpo vivo, veio também a falsidade. Entrou no tempo da falsidade, do anticristo. Aquilo que as pessoas, os atos conscientes eles negam, mas os inconscientes aceitam como verdade, certo? E quando os inconscientes aceitam como verdade, ela se permite ser usada pelo esse sistema robotizado, pelos esses planos malignos da unificação, que até então é isso, da unificação de todos os corpos. Aí, o que eu quero dizer? Quando as pessoas se permitem, ela se transforma em uma vítima social. E não tem como é só mesmo, né, uma consciência para trazer essa ideia de que para que ela seja renovada. Aí o que acontece? Veja que depois daquele tempo lá, começou a propagar a falsidade, unificou tudo, beleza. Essas coisas vêm se tornando comum. O que tornou comum nesse tempo todo? O anticristo. O anticristo tornou comum. Ele se tornou comum. As pessoas vivem hoje na falsidade como uma coisa comum. Para ele a coisa mais simples é você mentir, é você falar, enganar as pessoas, né? Confessar um falso Cristo. É mais simples. Aí, o que eu quero dizer, comparando esse do blog diário? Assista sempre, veja sempre, para que suas consciências retomem a verdade, né? Para que vocês não sejam mais essa vítima social. Vocês vão ficar muito satisfeitos com Cristo e com Deus, desde quando você deixa de ser essa vítima social e começa a relacionar a formação verdadeira de Cristo e de Deus, certo? Porque Deus formou o Cristo. Até então, o Cristo é tudo aquilo que nós entendemos do mundo globalizado hoje. Ele está assim. Essa divisão de bens, ele veio pelo mal, não veio pelo bem. Alguns bens ele ficou consciente, mas muitos, uma grande maioria, né, que hoje estão dentro da sociedade são inconscientes produzindo mal, certo? Os conscientes, eles fazem trabalho social, mas os inconscientes, eles vivem da falsidade,
ou do trabalho das consciências, ou deles mesmos. Muitas das vezes é bem falsificado para ele, falsificado por ele mesmo. Quando eles são falsificados por eles mesmos, emocionalmente, eles ficam no prejuízo. Se for uma pessoa que tem uma autoridade, um ato consciente que tem uma autoridade de Deus, irmãos, vocês não ficarão no prejuízo, porque eles têm consciência da lei de Deus, que é preservar a vida, a origem do corpo. Eles têm consciência. De uma certa forma, né, eles conseguem manobrar isso sem levar o prejuízo à sociedade, até então, né? Mas quando vocês têm o conhecimento dessa crise, quando você traz a crise, o político ali não presta, o outro ali, meu irmão vizinho não presta, minha mãe não presta, meu pai não presta, aí você não presta. Você está criando uma ideologia que você quer que todo mundo seja perfeito para você. Você criou uma mãe perfeita, criou um político perfeito, né? Criou um vizinho perfeito que só está na sua consciência. Você mesmo é essa desgraça que você confessa. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte.